Em 2010, o mundo conheceria o filme que se tornaria uma das maiores sagas de terror dos últimos tempos, que também serviu como inspiração para outras sagas que viriam a surgir anos depois. Tudo isso por trazer uma dinâmica e imersão tão aterrorizante nessa história, dirigida pelo pai do terror, o James Wan, que também veio dirigir alguns filmes no futuro do Invocaverso. Mas nesse vídeo estaremos falando sobre a saga Sobrenatural, que tem 5 filmes no total, sendo que esse quinto é lançamento do ano de 2023, se tornando a maior bilheteria de terror do ano até o atual momento. Acontece que essa saga, ela tem uma história bem interessante, porém bem confusa se você for parar para pensar na ordem cronológica. E é por isso que hoje eu trouxe esse vídeo, onde eu trarei toda a história desses 5 filmes em ordem cronológica, desde o primeiro evento e conforme as coisas vão acontecendo. E nesse primeiro vídeo estarei falando sobre o terceiro e o quarto filme, A Origem e a Última Chave, onde teremos a introdução dessa história e onde tudo isso começou a acontecer. Vamos descobrir como a Elise despertou os poderes dela, desde o primeiro momento em que a Elise teve seu primeiro contato com o sobrenatural, e como tudo isso levou até a história do primeiro e do segundo filme, que vai envolver o Dalton e o Josh, que a gente vai conhecer na parte 2 desse vídeo. Mas antes disso, a gente precisa entender como tudo isso começou. A história começa no ano de 1953, na cidade de Cinco Chaves, Novo México, onde vamos conhecer uma família formada por um pai e uma mãe e 2 crianças. Acontece que eles moram ao lado de um presídio que tem o hábito de executar criminosos que são condenados à pena de morte, que inclusive o pai dessa família trabalhava lá e já demonstrava sinais de não ser um bom exemplo de pessoa. Bom, acontece que logo de início a gente descobre que essa garotinha, a Elise, ela tem esse poder da clarividência, já que ela consegue saber o que tá acontecendo no mundo do além e menciona saber quem era a pessoa que estava sendo executada, o motivo e outros detalhes sobre ela, que aparentemente ela escuta através desses próprios mortos. Acontece que o pai dessas crianças é incapaz de aceitar esse dom da Elise e, percebendo isso, a mãe logo interfere mandando as crianças ir dormir. Nesse meio tempo, a Elise vai contar pra mãe que tem um garotinho que visita ela, e a mãe dá todo o apoio pra ela, mas pede pra que ela não fale sobre isso perto do pai. Porém, logo em seguida, quando as crianças iriam dormir, a Elise percebe algo estranho e pergunta pro irmão se ele estava acordado. E vão falar ali sobre esse assunto, dos mortos, pra onde eles vão. Acontece que ela vai achar estranho a forma que ele vai responder. Então ela vai ver que ele não estava em cima da cama e sim dormindo em uma poltrona. Nessa hora, ela decide ver quem estava lá, porém não tem ninguém. E vai passar um garotinho correndo atrás dela nessa hora. Ela então começa a investigar, sabendo que o garotinho tinha corrido pro armário, e o irmão dela fica com medo e corre pra cama da Elise. Só que nessa hora, a coisa no armário revela que não estava ali, e é quando aparece um negócio atrás do garoto que faz ele gritar. Eu confesso que eu me assustei nessa hora, mas a mixagem de som também não ajuda, até porque fica sempre baixinho demais, aí você tenta prestar atenção no que a pessoa tá falando, aí do nada estoura aquele som alto. Bom, pro pai das crianças, isso foi o cúmulo, e ele vai furioso até eles e questiona ela se ela viu algo, e ela conta que sim, e ele ainda dá mais uma chance pra ela, pois ele quer que ela fale e admita que ela não viu nada, ele quer que ela negue isso, porém ela não vai negar. E é nessa hora que ele vai bater nela como uma forma de punição, enquanto a mãe grita desesperada, porém não acaba aí. Furioso, ele decide trancar ela no porão como um castigo, e é óbvio que vai dar ruim isso. Lá embaixo ela vai perceber algo estranho e vai dar uma explorada e vai descobrir uma porta vermelha que não deveria estar ali, emitindo uma luz. Acontece que essa porta era um portal no mundo espiritual que vai pro além, que tem outras coisas bem mais perigosas, e a gente vai ver mais sobre ela e sobre esse mundo que vai ser explorado em todos os outros filmes. Acontece que vai ter uma voz de uma criança chamando ela e pedindo para ela abrir essa porta, e ela vai acabar abrindo, e a gente percebe algo muito forte que está por trás dessa porta. E vamos ver então uma mão toda demoníaca com chaves nos dedos. E quando a Elise vê essa figura, ela vai entrar em um transe, e a casa toda vai dar uma tremida, vai chamar a atenção da mãe dela, que vai descer lá para ver o que está acontecendo, e ela vai encontrar a filha ali parada de frente para uma parede, e nessa hora um cabo de energia vai passar pelo pescoço da mãe dela e vai matar ela ali, assim chamando a atenção do pai, que vai lá e encontra a mãe morta. E nisso a garotinha sairia do transe e ficaria toda chocada com a cena. 5 anos vão se passar após esse incidente e vamos estar de volta nessa casa, e a gente vai poder ver a Elise e o irmão dela mais velhos e bem maltratados, sinais claros possivelmente do modo que o pai estava tratando elas, e agora sem a mãe para defender eles, piorou muito. Nessa hora, enquanto eles estão limpando ali, a Elise vai perceber alguém passando por eles, e ela vai olhar e vai se deparar
deparar com uma mulher. Ela tenta conversar com ela e o irmão fica assustado, e nessa hora o seu pai chega brigando com ela. E é quando ele age como se fosse punir ela novamente por continuar com essas coisas. Nessa hora ela decide revidar e vai meio que entrar na mente dele e tal, e isso vai dar uma derrubada nele. Ela aproveita então essa oportunidade e foge dali, deixando seu irmão pra trás com seu pai. E esse lance, tudo que aconteceu aqui, vai ser muito importante no futuro ainda nesse filme, já que existe também um motivo do pai dela ser tão obcecado e não querer que ela mexa com essas coisas e fale com os mortos. Mas antes dela voltar e revisitar toda essa vida dela, ela vai lidar com outras situações. Após alguns longos anos, a gente descobre que a Elise se tornou uma espécie de paranormal que ajuda as pessoas em como se fosse um trabalho, né? E isso também algumas vezes com a ajuda de seu amigo, o Carl. E em 1986, a gente vai ver um desses trabalhos dela, onde ela visita a casa de uma mãe aparentemente solteira que tem um filho que aparentemente está sendo perseguido por alguma coisa, que a gente vai conhecer mais velho no primeiro filme, o capítulo 1, que a gente descobre que ele também possui esse dom de projeção astral, ver as coisas e falar com espírito. E uma dessas viagens que ele projetou a sua alma, ele acabou sendo perseguido por um espírito demoníaco. Esse que aparenta ter uma imagem de uma noiva, uma bruxa, sei lá. Que é uma coisa bem perigosa, uma espécie de parasita, como a Elise menciona, e ainda vai atacar a Elise. Ela também vai explicar ali pra eles que quando a gente vai pra esse mundo espiritual e vai um pouco longe demais, a gente corre o risco de ser notado por essas coisas, por isso que elas perseguem a gente. Já que elas querem o que a gente tem, né? A vida. Ela então decide que a melhor forma de acabar com tudo isso, essa perseguição, era apagando essa memória do Josh e tirando esse dom dele de se projetar, pra ele não virar alvo novamente dessa entidade. E o garoto ainda vai agir de forma estranha ali, como se estivesse falando com alguém, que a gente só vai entender melhor anos depois. Acontece que essa entidade fica puta e ela vai acabar perseguindo a Elise no futuro. Já em 2008, a Elise, depois de velha, decidiu se aposentar e não usar mais os seus dons para ganhar dinheiro e nem de nenhuma outra forma. Acontece que ela vai contar durante o filme que ela já foi casada e perdeu esse seu marido. Porém, com um luto tão forte, ela decidiu ir atrás dele. E acontece que no meio desse caminho, ela encontra com essa bruxa que vai começar a perseguir ela e prometeu que queria matar ela. E isso causou um trauma enorme nela que fez com que ela se afastasse dessas coisas, desses dons dela. Acontece que nesse filme a gente vai conhecer uma garota, a Queen, que aparentemente tinha perdido recentemente a sua mãe e tinha tentado entrar em contato com ela. E a gente já sabe que quando a gente tenta contatar os mortos, de qualquer forma, a gente pode atrair algo muito mais perigoso. E foi isso que aconteceu com ela. Porém, ela ainda não sabe disso. Ela procura pela Elise, que se recusa a ajudar ela, mas ainda assim decide dar uma atenção e tentar entender o que está acontecendo, em consideração pela garota. Porém, ela percebe que o que estava seguindo ela não era sua mãe, como a Queen acreditava, e pede para ela procurar outra pessoa que ela não poderia ajudar como ela precisava e que ela não deveria continuar fazendo isso sozinha. A gente ainda vai conhecer o pai da Queen, o Sim, e o seu irmão Alex tentam seguir em frente diante desse luto. Durante esse dia, a gente vai conhecer os seus amigos, vai ver que ela quer fazer um teste de teatro para entrar em uma universidade, que curiosamente o diretor era o James Wan, que dirigiu o primeiro e o segundo filme. Bom, acontece que durante esses ensaios, ela vai ver alguém acenando para ela, o que é bem estranho. Porém, isso vai voltar a acontecer de novo de noite, só que no meio da rua. E isso vai distrair ela e por conta disso ela vai acabar sendo atropelada. E vai deixar ela num estado bem grave. E durante todo esse processo de recuperação é quando a gente vai ver a entidade aos poucos interagindo com ela de forma sutis, que vai se elevando para algo muito mais violento. A Elise tenta contactar a mãe da Queen, pois sente que ela estava em perigo. E nisso ela vai se deparar com esse demônio do pé sujo e vai ficar muito assustada, já que aparentemente ela ainda está com muito trauma e medo dessas coisas. Porém, a situação da Queen começa a ficar muito intensa, principalmente uma cena em que essa entidade arrasta ela pro andar de cima e joga ela no chão. Porém, o pai dela escuta a tempo e vem socorrer ela e ainda presencia essa coisa atacando a Queen quando eles iriam olhar pela janela. Ao perceber que a situação realmente era séria, o pai da Queen decide ir procurar pela Elise e é esse momento em que ela explica do porquê que ela parou com tudo isso. Porém, preocupada e sabendo do perigo que a garota estava passando, ela decide finalmente ajudar. Os três vão se juntar e ela vai tentar encontrar essa
entidade através da projeção astral. E vai acabar observando alguns espíritos ao redor e vai ser atraída até uma sala, e lá ela vai se deparar com essa noiva que estava perseguindo ela. Esse demônio vai atacar ela e vai enforcar ela com muita força. Ela fica muito assustada e com medo, e ela decide então largar isso daí e ir embora. A cena então muda, mostrando o pai da Queen e o irmão procurando por caças fantasmas na internet, e há inclusive dois caras que esse garoto gostava de acompanhar. E eles vão chamar esses dois então, o Tucker e o Specs, dois idiotas que provavelmente são farsantes. Os dois então, após chegar lá e se apresentar, vão colocar uma câmera para acompanhar a Queen, e eles vão observar ela durante a noite, até que ela vai se levantar e andar pela casa, mesmo com a perna ainda quebrada, e vai se esconder em um armário. Os três vão atrás dela, porém chegando lá não vão encontrar nada, e ela vai aparecer atrás deles e vai começar a atacar eles com uma força não normal. Virou Evil Dead isso aqui. Ela vai conseguir derrubar os caras e quebrar o gesso da perna dela, mas eles vão se recuperar e vão conseguir imobilizar ela. Só que antes disso, a Elise tinha marcado um encontro com o Carl, e nessa conversa ele convence a Elise a voltar e ajudar a Queen, com o argumento de que ela era viva e por isso que ela era muito mais forte que essas entidades que estavam mortas. Então antes do Tucker e do Specs irem embora, ela chega do nada falando que vai precisar da ajuda deles. Após todo mundo se acalmar, ela vai explicar para eles que esse espírito já morou nesse prédio e que ele estava atrás da Queen para se alimentar da energia dela, igual ele já fez antes. Eles então vão se preparar novamente para Elise entrar nesse mundo astral, e durante esse processo ela encontra o espírito de uma mulher lá que tinha se matado, e a Elise ajuda ela a se libertar. O problema é que essa noiva demônio vai aparecer de novo e elas vão se enfrentar ali, só que dessa vez a Elise consegue lidar com ela, afastando essa coisa. Chegando em um quarto ali, ela vai se deparar com o espírito do seu falecido marido, porém ela imediatamente percebe que era o demônio disfarçado, que vai se revelar para ela e vai mostrar o espírito da Queen dominado. A Elise consegue afastar o demônio e consegue libertar a Queen, porém quando elas finalmente iriam fugir, a Elise acorda e o demônio consegue agarrar a Queen de novo. Assim o pessoal fica falando com a Queen, tentando acordar ela, mas a Elise sente a manifestação de um espírito de uma senhorinha que morreu recentemente ali, que fala sobre uma carta do diário da Queen, uma carta que era da mãe dela. A Elise usa isso então para atrair o espírito da mãe da Queen, que vai vir e ajudar a filha a se despertar, e juntas elas vão derrotar esse obsessor. No final vai ter um momento bem fofo ali, onde a Queen vai poder se despedir do espírito da mãe, e aparentemente essa família tá livre desse obsessor. A Elise então vê uma oportunidade e acaba se juntando com Tuckers e com Speck, assim eles passariam a trabalhar juntos. Porém, ainda no final desse filme, uma cena bem estranha. Já em casa, a Elise e o cachorro dela vão reparar um rosto de um espírito olhando pra ela. E o filme acabaria com um jumpscare desse demônio vermelho aparecendo ao lado dela, que dá a entender que através desse processo todo, ele acabou reparando na Elise e deve ir atrás dela. Mas até o final desse vídeo a gente vai ver que ele vai se distrair com algo bem mais atrativo do que ela. Assim, finalizando o filme A Origem, a gente volta pro quarto, a última chave. Agora, 2 anos depois desse último acontecimento. Já em 2010, a cena segue mostrando Tucker e o Specs enquanto eles estão mexendo em algumas coisas da casa da Elise, aparentemente testando uma nova tecnologia. E nisso a gente consegue ver que os três também desenvolveram uma intimidade um pouco maior, além de que ela também voltou a trabalhar com isso. Nesse meio tempo, um cara vai ligar pra Elise dizendo que alguém indicou o seu número e ela poderia ajudar ele. E ela se propõe a ajudar até descobrir que esse cara morava no mesmo endereço de sua antiga casa, aquela que a gente viu no começo do vídeo, e que ela nunca mais voltou, nunca mais falou com seu irmão novamente e não pretendia voltar. Então, com receio, ela acaba dizendo que não poderia ajudar e desliga. Porém, isso fica na cabeça dela e ela chama os rapazes e conta pra eles sobre esse caso. Porém, que ela teria que ir sozinha pra resolver. O filme ainda vai mostrar suas cicatrizes que ficou daquela época. E ela diz também o motivo pra eles, já que foi ela que deixou aquele demônio sair e aquilo matou a sua mãe. Porém, enquanto ela se prepara pra ir, os dois aparecem com uma van enorme personalizada e diz que eles não vão deixar ela ir sozinha, assim seguindo até o México. Chegando lá, a gente vai ver que a Elise está bem comovida por voltar até aquele lugar, e logo a gente conhece o rapaz que comprou a casa dela. Enquanto eles se conhecem, ele explica que comprou, mesmo sabendo das histórias, porém ele não botou muita fé, até ir morar lá, que é quando tudo começou a acontecer. Vozes, barulhos e tudo mais. A casa se manteve como a Elise se lembrava, os móveis e até as marcas de sua mão na parede no antigo quarto, que o Ted, esse rapaz, tinha fechado o quarto, prendendo
surpreendendo com várias bíblias, pois aparentemente ali era onde mais aconteciam as coisas. A Elise decide então investigar a casa sozinha durante a noite e os dois ficariam do lado de fora na van, observando através da câmera que ficou com ela. Confesso que esse momento é bem tenso, me deixou muito apreensivo conforme ela ia andando pelo quarto e as coisas apareciam atrás dela, ou sutilmente igual uma perna que aparece de canto. Nisso ela acaba encontrando o antigo apito do seu irmão, que ele usava para chamar a atenção da mãe quando ele estava com medo. Tem uma hora ainda que alguma coisa se aproxima dela, mas quando ela se vira são apenas as roupas antigas do seu pai e vê ainda algumas chaves. Isso atrai a atenção dela pela casa, levando ela de volta ao porão. E lá ela vai se deparar com um espírito encarando ela, porém ela não consegue ver, só os rapazes que vai direcionar ela. Só que nessa hora, uma outra mulher aparece atrás dela gritando, ajuda ela, assim assustando a Elise e fazendo os rapazes correrem para ajudar ela, incluindo o Ted, que aparentemente se incomodou com o fato dela ter descido até o porão. Ela revela para eles então que já tinha visto esse espírito antes, quando ela tinha 16 anos, que é o mesmo que a gente tinha visto lá antes dela fugir de casa em 1958. Porém ali eles decidem seguir com a investigação só no dia seguinte. Podemos ver então os trens e uma lanchonete, até que duas garotas aparecem e a Elise sente uma conexão entre elas, achando que conheciam elas de algum lugar, até que ela descobre que elas eram suas sobrinhas, quando seu irmão chega nessa lanchonete, que reconhece ela imediatamente. Acontece que ele tinha rancor por ter sido abandonado por ela, e traumas também, por isso se recusa a falar com a Elise, que implora para falar com ele, mas ele se retira e vai embora. Mas uma dessas garotas volta e fala com ela, dizendo que ele nunca falou sobre ela e nem sobre o seu pai. A Elise fica muito feliz, pede para a garota levar uma foto do apito que ela tinha revelado. Novamente, enquanto escurece, eles estão de volta na casa. Dessa vez o Tucker iria com a Elise, enquanto o Speck ficaria nas câmeras. Durante a discussão lá na lanchonete, o irmão dela havia mencionado uma tal porta vermelha, que ela não se lembrava. Ela vai chegar na conclusão então que a maneira de conseguir parar essa entidade que está naquela casa é fechando essa porta. A Elise então tenta se comunicar com o espírito da mulher e até faz um jogo de perguntas, uma vez de sim, duas de não. O espírito então responde para ela que existe sim uma entidade naquela casa que quer fazer mal pro Ted. Porém o espírito insiste que quer mostrar algo para Elise que está atrás daquela porta. Ela então corre e pega as chaves que ela tinha encontrado na noite anterior, assim conseguindo abrir a porta. E lá dentro ela encontra o apito jogado e no canto a imagem de uma mulher encolhida, com um visual bem acabado, e após um grito do fantasma na orelha dela, ela se toca que aquela garota não é um espírito e é uma garota de verdade, que estava sendo mantida ali. Ou seja, virou Scooby-Doo agora. Porém, nessa hora, o Ted aparece armado, dizendo que eles não deveriam estar ali, enquanto o Specs via tudo pela câmera. O Ted então prende os três ali e vai atrás do Specs, que consegue se esconder e fugir do Ted, até que o Specs vai pegar ele de surpresa e vai jogar um armário em cima dele, o que vai causar a sua morte, assim libertando os três daquele lugar. Eles chamam a polícia então, que imediatamente entende o que aconteceu e pede para que eles continuem na cidade pro caso de precisar de mais algum depoimento. O Specs ainda vai estar um pouco abalado, mas a Elise tranquiliza ele, dizendo que nem todos os demônios estão mortos e ele livrou o mundo de mais um. Porém, antes de saírem dali, a Elise ainda vai ver que aquela mulher está olhando para ela daquela janela. A cena muda já no outro dia, enquanto a gente vê o Charlie e suas filhas chegando nessa casa antiga. A Elise vai estar dando depoimento, contando sobre a sua paranormalidade, explicando o que estava acontecendo e como ela descobriu aquilo. Enquanto na casa a gente descobre que os três foram lá para procurar esse apito. Para mim não faz o menor sentido um velho daquela idade ainda estar pegado a um apito desse. Eu entendo que tem um lance emocional, tudo mais, mas eu deixaria pra lá. Acontece que uma dessas garotas vai se desviar e seguir até o porão. A Elise, enquanto está dando seu depoimento, vai ver essa garota toda possuída e gritando, e ela vai se assustar e vai pedir pra se retirar. Enquanto isso, essa garota vai seguir pelo porão até que ela vai se deparar com a mão daquele demônio que vai arremessar ela pra longe. Enquanto ela tenta se levantar, a criatura vem na direção dela, e ela toda aterrorizada vai tentar gritar, mas não consegue. Só falta virar Evil Dead de novo aqui, mano. Depois disso, a cena corta pra van voltando pra casa muito rápido, pois a Elise desconfiava que a menina estava em perigo. E estava mesmo. A gente vê o demônio em cima dela desligando com um dos seus dedos a sua voz, e em seguida inserindo outro dedo que com isso conseguiu tomar ou acessar a sua alma. Quando a Elise chega já é tarde e a menina tá desmaiada. Eles chamam uma ambulância então, e nisso a Elise se sente culpada por deixar esse capeta solto e decide encerrar tudo isso naquela noite. Nessa hora então a outra irmã vai revelar que também tem poderes paranormais pra Elise e que quer ficar pra ajudar ela, enquanto seu pai segue com a menina na ambulância. Eles então se dividem pra tentar achar objetos que fossem importantes pra esses fantasmas. E é quando a Elise encontra a roupa daquela mulher que estava guiando ela. E nisso ela vai conseguir
conseguir enxergar que essa garota estava sendo mantida naquela sala pelo seu pai. E quando ela conseguiu fugir, foi no mesmo momento em que ela encontrou com a Elise e ela achou que fosse um fantasma, mas não era. Então ela se escondeu. O que é foda porque faz a gente perceber que o pai dela sabia sim que a filha tinha visto alguma coisa, mas queria punir ela do mesmo jeito. O que me fez pensar que ele deveria estar fazendo isso, sabe, de manter pessoas presas há muito tempo. E de certa forma tinha medo de ser descoberto pela sua filha, já que ela sabia tantas coisas sobre os presos que estavam sendo mortos, imagine pelos seus reféns. Isso justifica também porque ele era tão compulsivo com esse assunto, e pra mim traz um peso muito forte pra esse roteiro. A Elise entra numa tubulação onde encontra uma mala com outros pertences dessa mulher que foi morta pelo seu pai. E mais à frente vai encontrar outras malas confirmando o que eu disse e que ele estava fazendo isso já há um tempo. Porém, enquanto ela olha essas malas, o demônio das chaves vai conseguir pegar ela, colocando ela nesse transe também. O Tucker então vai levar o corpo dela até a sala e eles percebem que só entrando nesse mundo espiritual que eles poderiam salvar ela. E quem decide fazer isso é a irmã que tem os poderes. Então eles bolam um esquema ali para colocar ela em um transe, assim conseguindo fazer a projeção astral até esse mundo no qual ela vai encontrar com o espírito da Ana, que vai guiar ela até aquela porta vermelha que vai levar para uma espécie de prisão dessas almas, onde a Elise estava presa. Inclusive, ela vai tomar consciência em uma cela que se parece com o seu antigo quarto. Acontece que na cela que está à frente, ela vai ver o seu pai que vem até a sua direção, e ela começa a se lembrar do momento em que era punida, até que o demônio aparece e coloca ela para punir o pai. Porém, nessa hora a menina chega lá e começa a chamar pela Elise, que acorda do transe e percebe que todo esse tempo, esse demônio que vinha controlando o seu pai, fazia ele agir dessa forma maluca e fazer todas essas coisas ruins com ela. E provavelmente fez o mesmo com o Ted. Aí o demônio então vai pra cima da outra irmã e vai acabar conseguindo possuir as duas. E depois a Elise se oferece no lugar delas. Aí o demônio monta em cima dela. E quando estaria quase dominando a Elise por completo, a Elise enfia um cabo na cara dele e pega o apito e assopra. Assim do nada, a sua mãe vem da escuridão e consegue derrotar esse demônio das chaves. E assim a mãe da Elise vai conseguir guiar elas até cada um voltar pro seu corpo. Mas antes disso, delas voltarem pro próprio corpo, elas vão errar uma dessas portas e vão acabar parando num sótão. Esse que um garotinho chamado Dalton estaria brincando e vai cair. Assim, a Elise sairia e esqueceria essa porta aberta. E a consequência disso a gente vai ver nos próximos filmes. Após cada uma voltar pro seu corpo, a Elise finalmente vai se despedir da sua mãe. E em seguida, a Elise acorda e eles vão até o hospital ver como estava a outra irmã, que estaria bem. Assim, o irmão da Elise vai acabar perdoando ela e tudo vai ficar bem. E assim, os três então voltariam para sua casa. Porém, enquanto tudo parecer estar bem, a câmera vai focar na Elise. Enquanto ela estiver dormindo, ela vai sonhar com o Dalton, que aparentemente está em coma, e a câmera ainda vai mostrar o capeta vermelho aparecendo do nada na janela. Assim ela acorda e em seguida vai receber uma ligação da mãe do Dalton pedindo ajuda, e ela já sabe o que está acontecendo, finalizando ali com ela pensativa. Na minha interpretação, quando aquele demônio apareceu para ela no outro filme, deu a entender que esse demônio da cara vermelha estava atrás dela, porém enquanto ele estava perseguindo elas e elas deixaram aquela porta aberta, ele se encontrou com o Dalton, que era um alvo mais fácil do que ela, por ser uma criança, por já estar em coma, e nisso ele vai começar a perseguir esse garoto, e a gente vai ver isso nos próximos filmes, que eu vou trazer aqui na parte 2 desse vídeo, que inclusive deve sair aqui semana que vem. E nessa parte 2 a gente vai conhecer toda a família do Josh e do Dalton, como tudo isso aconteceu e como chegou até aquele momento e as conexões, e entender também como a Elise está conectada nesse caso. Por isso eu quero saber de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessa parte 1, gostaram do resumo. Comentem aqui, me fala se eu esqueci de mencionar uma coisa importante durante esses eventos e deixem bastante like para me ajudar, assim eu sei que vocês estão gostando e que vale a pena continuar trazendo esses resumos aqui. Decidi começar com a saga Sobrenatural, até porque recentemente saiu o 5º filme, mas se der certo eu quero continuar fazendo esse formato com outras sagas. Vai depender de vocês, se curtirem bastante, e comentem aqui se vocês querem alguma saga específica. E é claro, se inscrevam aqui para não perder os próximos vídeos, além desses vídeos que eu pretendo trazer aqui pro canal. Já fiz também um de Evil Dead, inclusive, completão, em um vídeo só. Costumo falar sobre filmes, séries, trago críticas, tudo pra vocês. Aproveitem também e me seguir nas minhas redes sociais, lá eu tô sempre falando sobre filmes, série, o que eu tô assistindo, e ainda tenho um contato direto com vocês. Obrigado por terem assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um beijão e tchau!